Hey, meninos da minha vida toda, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, pois comigo está tudo ótimo. Então, meus amores, no dia de hoje eu vim aqui fazer um vídeo mostrando para vocês as minhas pesquisas do Google e do YouTube também. Sim, gente, esse vídeo é inédito, não existe no YouTube e não existe no mundo das telas. E eu vou mostrar para vocês, meus amores. Não existe no YouTube, meus amores. No YouTube inteirinho não existe. Ai. Olha, gente, não tem nem não tem no YouTube, gente. Olha, tem essas coisas, né? Propaganda aparecendo, desative diversos históricos, como ver os históricos apagados. Vamos ver aqui, olha, em todos os vídeos. Viu? Ó, mostrando minha conversa com a Google, mostrando minha PG do Google. Ah, gente, isso não tem, gente, não tem. No Google, então é um vídeo inédito. Mas Agatha, gente, tem essa menina, né, que gravou e tal. Só que eu posso falar uma coisa pra vocês? Essa menina não existe, cara. Não existe mais esse canal. Ela existe, claro, né? Mas não existe esse canal, não tem mais vídeo nele, não. Por que, Agatha? Como você sabe? Porque esse canal é meu, gente. Esse é o meu antigo canal, olha. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Esse é meu antigo canal, que eu tinha 40 inscritos, mas é óbvio, né? Eu parei de botar vídeo e as pessoas foram se desinscrevendo. O último vídeo que gravei foi como ativar os comentários no YouTube. E, né, eu tinha até gravado um especial de 40 inscritos, né? Mas tudo bom. Então, gente, não existe. É um vídeo inédito, ok? Não existe. Então, gente, se vocês forem gravar esse vídeo, deixem nos créditos pra mim, ok? Não precisa deixar os créditos se vocês não quiserem, mas eu irei estar agradecendo muito se vocês deixarem. E me marcar também, né, nos comentários pra mim estar indo no vídeo que você esqueci o nome, tá? Mas então é isso, gente, vamos pro vídeo. Como eu já tô aqui no YouTube, né, gente, eu já vou mostrar as minhas... deixa eu sair desse canal, né, gente? Como eu já tô aqui no YouTube, muito obrigada, meus amores, pelos 25 inscritos. Eu tô muito feliz, muito obrigada mesmo. Logo, logo eu recupero meus 40 inscritos. Tá, né, gente? Deixa eu respirar um pouquinho. Então, vou começar aqui pelo YouTube, tá bom? Né? Então, vamos lá. Vamos começar da primeira coisa que eu pesquisei. Vou mostrar tudo mesmo. A primeira coisa que eu pesquisei foi reininho, que eu vou falar também, né, porque eu pesquisei essas coisas, né. Então, isso aqui eu pesquisei reininho porque eu queria saber se tinha algum canal chamado reininho, porque esse canal ia se chamar reininho, entendeu? Por causa disso, mas não se chama reininho, né, porque eu achei melhor se chamar Rei Brilho, é uma coisa mais original do que reininho, né. A próxima coisa que eu pesquisei é Rei Madames, que eu pesquisei, né, gente, porque é um canal de uma menina, eu não sei, tá bom? Que uma menina disse que era no canal dela, e aí eu quis, né, ir pra me inscrever e tal, né? Aí eu fui, só que aí eu não achei o canal dela. Eita, gente, calma, tá bugado aqui. Só que aí eu não achei o canal dela. A próxima coisa aqui, né? É Rei Madonna. Mas Rei Madonna, gente, eu não lembro porque que eu pesquisei Rei Madonna, tá bom? Não lembro realzão. Ah, lembrei. Uma menina que tem o nome do canal chamado Rei Madonna pediu para mim se inscrever no canal dela. Só que eu não achei, não consegui. A próxima coisa foi como ter o WhatsApp GB. Só que aí eu pesquisei outras, né? É porque eu queria ter o GB WhatsApp, né? O GB WhatsApp. Só que aí, né, eu consegui.
Vocês querem que eu faça um vídeo personalizando o meu WhatsApp atualizado? Deixa aqui embaixo para vocês, tá bom? Próxima coisa que eu pesquisei foi como ter o UAU. Eu não pesquisei isso, tá, gente? Provavelmente eu fui pesquisar uma coisa sem querer eu pesquisei. Porque eu nem sei o que é isso, o UAU hack da Astralis. Eu não sei o que é isso, gente. O UAU hack eu não sei realmente o que é isso. Provavelmente eu pesquisei. Eu lembrei agora, gente, eu fui pesquisar como ter o GB WhatsApp sem querer eu pesquisei isso. Vamos pra próxima. A próxima coisa é como fazer o backup do WhatsApp modificado. Eu pesquisei, gente, pra saber como que eu faço o backup, né? Pra ver se dá pra fazer o backup do WhatsApp modificado, né? A próxima coisa foi como ter o WhatsApp modificado. Eu pesquisei de novo, né? E tal. Aí aqui, ó, como ter, né? Porque eu queria muito mesmo ter e eu consegui, né? Agora eu tenho e tal, mas eu não tenho o GB, eu tenho o WhatsApp. A próxima coisa é temas para o WhatsApp. Gente, isso aqui foi porque eu queria temas para o WhatsApp, só que eu não consegui baixar nenhum tema, então eu fiz o meu próprio tema, minha própria criatividade, mas eu acho os temas tão bonitinhos, entendeu? Por isso que eu queria, mas queria, bom. A próxima coisa que eu pesquisei é temas WhatsApp modificados. É a mesma coisa, só que aqui eu pesquisei o WhatsApp e aqui eu pesquisei o WhatsApp modificado. A próxima coisa é como fazer gravador de emoji. Eu pesquisei porque eu queria fazer um gravador de emoji, né? A próxima é, só que aí eu pesquisei como fazer Bravadote, né? Mas esse corretor é difícil na minha vida. A próxima é, como eu faço meus banners de hotel. Porque eu queria melhorar o banner aqui do canal. Só que aí eu percebi, né, que tipo assim, o banner do canal já é bem bonito. Comenta aqui embaixo se vocês gostam do estilo do banner aqui do canal. Se vocês gostam do banner aqui do canal, pois o nosso canal é modinha, ok? Então, tipo, se tiver em modinha, eu vou fazer. Porque, né, nosso canal é modinha. A próxima coisa é... Eita. Meu Jesus, mata, difícil. Vamos ver aqui, cadê? Como fazer divisão? Não é divisão, ok, gente? É divisória. Só que eu pesquisei errado. É porque eu queria fazer divisória para o Instagram. A próxima coisa é como fazer divisória para o Instagram. Aqui eu pesquisei certo. Aqui não. Aí eu consegui achar. A próxima é Rei Sol, porque eu queria saber se tem algum canal que se chama Rei Sol. O próximo nome é Nomes para canal no YouTube. Só que eu queria, porque a minha prima ela queria, né? Agora ela não quer mais, porque é difícil também pra ela e ela não sabe. E eu vou ter que ficar ajudando ela toda vez. E tem dias que, tipo, não dá pra me ajudar ela, né? Pois eu tô ocupada ou eu não tô com paciência, né? E quando eu não tô com paciência, eu não consigo. A próxima coisa é como baixar fotos no Instagram pelo celular. Queria saber como que baixa fotos. Aí, né, gente? Vocês estão vendo. A próxima coisa é como ter o toque, como eu faço no meu passo. Gente, não entendi isso, mas que legal. Eu queria saber como que essa tela serve pra ter o toque do celular dela, né? Mas tipo assim, quando eu baixo o Audex, não dá, tem que ficar fazendo sobreposição de tela. Aí eu não consigo colocar toque personalizado. Aí eu tenho que ficar, tipo, toda hora ativando, e eu não sei nem o que faz com aquela sobreposição de tela. Então eu coloquei o toque do meu celular, que é baixinho, provavelmente dá pra vocês escutarem pelo menos um mínimo pouquinho, né, gente? A próxima coisa é Rei Brilho, porque eu queria saber se tem algum canal que se chama Rei Brilho. Aqui é como ter o mesmo toque que eu. Gente, agora eu vou falar rápido, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Próxima é Rei Hannah. Temas WhatsApp. Pesquisei como fazer uma descrição Tumblr para o seu canal. Como ativar a miniatura de vídeo. Como copiar a descrição pelo cópia universal Rei Mabelle, Rei Luas, Rei Mari Baby, que é o nome da menina do canal da menina que eu sou ADM, ok? O nome do canal dela eu vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo. O próximo é gravador de tela disponibilizando. O próximo é organizando meu Insta. O próximo é gravador de tela disponibilizando. O próximo é como fazer edits. O próximo é como colocar os efeitos nas suas capas. Como instalar
Galaxy Games J2 Prime, Funimation Pro, quarta temporada de Stranger Things, que eu queria muito assistir a quarta temporada, pois ainda não lançou na Netflix, mas Churiba. Carinha de Anjo, porque eu tô achando Carinha de Anjo. Rei Coca, porque eu queria pôr no canal de Rei Coca, né? Rei Baby Coca, porque eu quero pôr canal. Queria, né? Ainda quero, né? Eu não sei se eu vou colocar ou não. Provavelmente não, né? Porque eu gostei muito desse nome, Rei Brilhos e tal. E eu não quero mudar o canal, né? Porque, tipo, vai ficar chato. Pode, né? Compartilhando dicas de nomes para o seu canal. Próximo gente, tem muita coisa. Pesquisa muita coisa. Próximo disponibilizando dicas de nome para o seu canal e hotel. Music Box, como ter o WhatsApp do iPhone no Android com launcher. Como configurar o Galaxy Themes, como ter os emojis do iPhone. Inclusive, se vocês souberem como que configura o Galaxy Themes, coloca aqui embaixo, por favor. Que eu não sei como configurar ele. Como ter os emojis do iPhone no Android com launcher. A melhor launcher para Android. Como ter o WhatsApp do iPhone no Android. Personalizando no celular em 5 minutos. Mostrar minhas pesquisas no Google, né? Hey Madames. Como... Tá, gente? Isso aqui é lá de baixo, ok? E como copiar a descrição do vídeo pelo celular. Então, gente, essas foram minhas pesquisas aqui do YouTube. Tem algumas que eu não expliquei, tem algumas que eu expliquei, mas tipo assim, foi porque o vídeo, gente, ó, já deu 12 minutos. Então vai ficar meio que chato se ficar o vídeo com 20 minutos. Eu não quero isso, né? Então vamos logo para o Google. Então, prontinho, meus amores, já tô aqui no Google. Essas coisas não tem nada a ver. Gente, eu nem pesquisei muita coisa, sabe? Porque eu limpei meus históricos. Eu lembrei, mas faz pouco tempo que eu limpei, gente, por causa dos vírus, porque eu tinha coisado vírus no meu celular, né? Tipo, mas ficar mandando aquelas mensagens de tal, você coisou o cartão de crédito. Sendo que, tipo, eu nem tenho cartão de crédito, tá? Eu tive que limpar meus históricos por causa disso, né? Tive que apagar meus dados por causa disso. Mas vamos lá. Primeira coisa é Aptoide, porque eu queria baixar o Aptoide para baixar um aplicativo que eu acho que é o do Record, eu acho que eu não sei muito bem. Próxima é Galaxy Themes APK, porque eu quero muito ter o Galaxy Themes pra mim conseguir ter o emoji do iPhone, né? Que só consegue ter uns iPhones, só que, tipo, não só que consegue ter uns iPhones, tem vários aplicativos que conseguem. Só que eu já fiz de tudo, já tentei de tudo e eu não consigo, gente. Se vocês souberem algum jeito de conseguir sem o iPhone, sem o iPhone, com algum aplicativo da Play Store, ou sem o aplicativo da Play Store, pode ser até do Google, mas tipo, que seja fácil, que não precisem de outro aplicativo, pelo amor de Deus, coloca aqui embaixo. Porque eu não consigo, realzão. Eu quero muito ter. Próximo, gente, e último, claro, né? É o WhatsApp Hey Mods. Eu não sei porque que eu pesquisei isso. Eu não pesquisei isso, eu acho, né? Não, gente, eu não pesquisei isso. Foi porque eu tinha entrado, né, lá no WhatsApp, aí colocou. Eu cliquei lá em coisa atualizada e tal. E aí veio pra cá. Mas então, meus amores, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os meus vídeos. Também não se esqueça de... Também não se esqueça de comentar. E pra mim estar fixando seu comentário ao topo, marcando como amei, respondendo e deixando meu like. Gente, a minha voz tá meio ruim, não liguem, tá bom? Porque é normal mesmo, minha voz tá assim, eu tiro igual. Mas então foi esse vídeo. Um beijão, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, amo muito vocês. Muito obrigada pelos 25 inscritos.